Então vamos lá, gente. Vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos então acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente e coração. Vamos ficando mais tranquilos, mais serenos. Vamos desde já agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e aos mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, à Princesa Isabel e os negros, a Samirria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repaz na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz, e vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilarion de Montenegro, saudemos também ao Chico, Emmanuel e ao patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos as papas. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz, do seu amor. Com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa aula a todos, gente. Muito bem. Boa noite. Desculpa do Boa horário, noite, gente. Rogério. Desculpa, é que aqui é 1 hora menos, então é uma correria danada. A cidadezinha quente, meu pai do céu, gente. Tá sofrendo aí? Nossa, demais. Mas também a hora que chove, chove de balde, viu? Imagina, que legal, Rogério. Aqui agora é o inverno aqui, você acredita? E tipo assim, 7 horas da manhã tá 32 graus. Nossa. Aqui. Haja ar-condicionado, hein? Isso que é outra coisa, tá acabando comigo esse negócio de ar-condicionado. Tem que dormir com ar-condicionado, senão não dorme. Mas tá bom. Então tá os bom, contrastes. Aí, desculpa aí de entrar agora só, tá? Ah, não, Tá imagina. ótimo. Que bom que você está fazendo esse esforço, Rogério. Graças a Deus, é isso aí. Beleza, obrigado. Obrigado. Bom, gente, eu vou ver hoje, na verdade, eu quero ver se
eu vou fazer a aula um pouquinho mais corrida, para que no final a gente possa falar um pouco da cerimônia de passagem, tá? Para vocês trocarem ideias aí da apresentação, assim, de como vocês vão querer fazer, por causa que para fazer a definição, porque eu preciso mais ou menos que vocês me passem a definição da apresentação de vocês. Então, eu vou dar um tempinho no final, depois da aula, para que você aproveitar o vídeo, para que vocês possam trocar ideias e conversar a respeito, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos passar agora a lição para a aula 34. Está na página 40 do livro. Lição para a aula 34. Ler diariamente a lição 6, Respostas no caminho. Respostas da vida. Respostas no caminho está na página 7 da apostila. Todo mundo achou? Então vamos lá. Trazendo sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. Auxilie os outros sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentem, porque eles mesmos desejam solucionados por si próprios. Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos, e sim coloque sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atitudes, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe disso senão a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. Se você realizar corretamente seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de longe procurar o valor de sua experiência e de seu concurso. Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto, mas conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo. Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio, agora e no futuro. Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque de tudo quanto fizemos, colheremos sempre. A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente, é ação em seu próprio favor. Quando provações e dificuldades lhe pareçam lamentadas, guarde paciência e otimismo, trabalhando e servindo, na certeza de que Deus faz sempre o melhor. A gente pode perceber que os textos, né, que a gente lê aqui na apostila, eles geralmente eles nos trazem o quê? Instruções, né, de como nós devemos, digamos assim, nos comportar, agir, certo? Para que a gente consiga ter mais harmonia, mais tranquilidade. O interessante nesse texto, nas respostas do caminho, certo? O que ele nos traz é como nós devemos agir em relação a quê? Em relação ao nosso trabalho, em relação ao convívio com o outro, certo? Então, é isso que ele fala, que quando a gente desempenha bem as nossas funções corretamente, certo? A gente tem a consciência tranquila daquilo que a gente faz, a gente sempre vai ter um retorno positivo. Ele pode não ser de imediato, mas ele sempre retorna para nós, e a gente sempre, como ele fala aqui no texto, as pessoas vão te procurar, certo? Você vai ter sempre aquele retorno. Outra coisa que ele nos fala aqui é sobre o quê? Para a gente não se envolver nos problemas dos outros. Nós devemos ajudar, certo? Isso é uma função, mas porém a gente não pode deixar que aquilo nos afete, porque cada um tem, certo, o seu, digamos assim, cada um deve, né, passar por determinadas situações e resolvê-las por si só. Né? Então, nós não podemos deixar que aquilo nos influencie também. Então, essas respostas no caminho, elas são meios, né,
ele nos demonstra para quê? Para que a gente consiga, certo, levar uma vida um pouco mais tranquila. A gente sabe que é difícil, né? A gente falar assim, dizer, eu estou em equilíbrio, minha vida é mais tranquila, porém, são formas para quê? Para que a gente não faça assim, como, né? Nós temos a capacidade, né? O caso de fazer, ela pode ser, né? A confiança em Deus, né? Em tudo. O que ele as duas palavrinhas que caminham juntas, certo? Então, é bem interessante o texto, nesse conjunto que ele fala, né? Ele fala sobre fracasso, fala sobre trabalho, tudo para a gente ter uma reflexão, certo? E lembrando que nós, né, que tomamos as decisões, nós que fazemos, certo? As consequências somos nós também que carregamos, então é sempre para poder refletir a respeito disso. Esses textos, eles fazem com que a gente comece a pensar, né? E se a gente conseguir seguir, né, essas instruções, nós vamos percebendo que as coisas começam, né, digamos assim, a ser um pouco mais, eu não diria fáceis, né, mas elas começam a se encaminhar melhor, tá? Porque a gente está mudando o quê? A forma de agir, a forma de pensar. Então, aquilo que parecia, né, que era tão penoso assim, quando a gente começa a refletir e mudar, a gente começa a perceber que, parece que o caminho começou a se abrir um pouco mais, né? Então, não ficou assim, né, tão esburacado, ainda tem, né, mais chão ali para seguir, tá? Então, o texto é respostas no caminho, são respostas assim para tornar o quê? Para tornar aqui a nossa caminhada, que a gente fala, né? Uma forma um pouco mais tranquila, como o texto diz, para que a gente possa superar as dificuldades e possa seguir, ok? Alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito do texto? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos voltar para o livrinho aqui, no item 2. Transcrever o parágrafo que mais o tocou e justificar. Item 3. Meditar e posicionar-se. Você tem a consciência tranquila quanto à execução dos deveres que a vida lhe oferece? B. Você já consegue auxiliar sem se envolver com os problemas alheios? C. Qual a sua reação diante de algum fracasso na execução de seus ideais? D. Quais as respostas do caminho que você obterá se agir de conformidade com a lição? E. Nas provações e dificuldades, você já tem a certeza íntima de que Deus permite sempre o que é melhor para nós? Vivência da semana. Analisar se faz seus deveres com tranquilidade e satisfação. Anote o resultado. Afirmação. A vida me guia de acordo com a vontade do Pai. Vamos todos? A vida me guia de acordo com a vontade do Pai. A vida me guia de acordo com a vontade do Pai. A vida me guia de acordo com a vontade do Pai. Muito bem. Alguma dúvida na lição, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. Então, agora nós vamos passar a lição que vocês fizeram. Lição para a aula 33. Ler diariamente a lição 39, sinal de perigo, respostas da vida. Ok. Transcrever o parágrafo que mais o tocou e justificar. Hoje eu vou aproveitar que a Fernanda está aí, eu vou chamar a Fernanda primeiro. Vamos.
Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida me implantou na cabeça. Porque às vezes nos parece tão difícil respeitar a liberdade do outro, sendo que sempre exigimos o respeito à nossa própria. Acredito que o trecho fala sobre empatia e como ela, por mais simples que pareça, pode ser tão desafiadora. Pode ser tão desafiadora, é isso. Eu escrevi, mas eu risquei depois. Eu errei. Mas é isso. Muito bem, Fernanda, isso mesmo. Parece simples, mas no exercício da coisa aí que a gente vê que não é simples, né? A gente simplesmente se colocar no lugar do outro e que nem mágica, né? Mas Sim. essa é a liberdade, né? Acho que a liberdade exige isso também. Ah, sim, com certeza, né? Quando a gente fala da liberdade, a gente fala do respeito, né? Então, eles andam juntos. Muito bom, Fernanda. Samuel, você fala a sua para nós? Abre o microfone. Eu já tinha aberto aqui, não foi o clique. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo e que se deve claramente evitar. Eu, Samuel, tenho que trabalhar meu subconsciente dentro da espiritualidade para deixar de ter ressentimento com algum irmão encarnado. Sou um ser encarnado e ainda não obtive a plenitude da fraternidade e do amor ao próximo. Então, estou trabalhando para evoluir, para conseguir atingir esse objetivo. Ok? Muito bem. Tá ótimo. Eliana, você pode falar para nós? Será que a Eliana está aí? Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Acredito que essa é uma das mais importantes bases a perceber, pois quando vivenciamos o que o ressentimento nos devolve, passamos a trabalhar esse sentimento transformando-o em perdão e agradecimento. Muito bom, Eliana. Isso mesmo. Bom, gente, como tem bastante hoje para passar, então eu não vou passar todo mundo no parágrafo, tá ok? Tem mais alguém que gostaria de falar o seu parágrafo? Eu? Pode falar, Rogério. Tá bom. Eu trouxe para cá, fiz uma cópia, ó. Muito bem, parabéns. Tá? Eu coloquei assim, perdoe quaisquer golpes com que a vida esteja ministrando aulas da experiência e recorde que você está no campo de bênçãos. Eu não sei se é isso, tá? Que eu escrevi meio rápido, em que Deus lhe citou a benção da vida, tá? Escolhi essa frase. Eu coloquei aqui, que eu perdoe todos os golpes que a vida me mostra e pois estou com a presença de Deus em minha vida. E é só ter fé e acreditar que tudo isso é para o meu aprendizado. Muito bom, Rogério. É isso mesmo. É o caminho. Sem dúvida. Ok, gente. Então, continuando aqui, tem 3, pensar, meditar e responder, posicionamos. Examine-se e conclua aos quais ressentimentos você guarda. Ok. Lúcia, você pode falar essa para nós? Está fechado o microfone, Lúcia. Então, aconteceu igual do Samuel. Eu cliquei e já abaixei a cabeça para ler, achando que tinha aberto. Então, às vezes eu guardo um pouco de raiva, mas ela se dissipa com facilidade. Às vezes um pouco de decepção. Era para a gente dar exemplo ou só falar os ressentimentos, Renata? Você pode, na verdade, assim,
Quanto mais você conseguir colocar, mais completo fica, Lúcia. Não, porque eu tenho um exemplo aqui que às vezes eu não gosto muito de falar. Tá, Às vezes mas assim, se você você não pergunta... se sentir à vontade em falar, você não precisa falar, tá? Aham. Ressentimentos de algumas coisas assim, que se passaram às vezes entre família, sabe? Uhum. Então, mas assim, uma coisa bem difícil de... Não é nada sério, nada grave não, mas que eu gostaria que tivesse sido diferente. Certo, entendi. Mas aí não é raiva, é só um ressentimento assim. Então, eu não sei como colocar, como classificar esse ressentimento. Mas é coisa antiga. Então, Provavelmente alguma mágoa que ficou. uhum, e que eu não consegui dissipar ainda. Mas é importante se tentar trabalhar isso, viu, Lúcia? Eu tenho tentado, mas vou melhorar. Procurar Agora, no meios, dia a né? dia, isso é o que mais, assim, eu acho que nem incomoda mais, sabe? Talvez eu tenha até trabalhado sem perceber. Mas, assim, no dia a dia é um pouco de raiva, às vezes, do meu vizinho barulhento, que eu falo toda hora, que inclusive está tendo barulho de novo. É o que mais me pega atualmente. Muito bem, Lúcia. Tá bom. Ok. Mais alguém quer falar o item A? Posso falar? Pode falar. Examine-se e conclua quais ressentimentos você guarda. Examinando, eu sinto que eu poderia ter aproveitado, vivido a vida em uma plenitude maior. Eu sinto que a timidez na minha adolescência, ela me limitou demais. Então, eu ficava quieto, não me manifestava, tinha receios, assim, de se aproximar do grupo e conversar, essas coisas. Isso daí é um ressentimento que eu trago desde a infância e até hoje eu ainda tenho. Eu sinto que eu tenho que lutar contra isso, pô. Até hoje. Interessante, verdade. Porque hoje você não parece, né? Assim. Estou superando. Muito Estou bom, aprendendo Rogério. ainda. Isso é muito bom. Muito bem, gente. Continuando aqui. Item B. Qual a atitude que se deve tomar diante do problema doméstico? Leoni, você pode falar essa? Posso. Na realidade, meu caderno está com você da semana, eu troquei. Eu sempre passo para você o caderno da semana. Então, o par está com você. Então, eu fiz no computador. Vamos lá, então. Deixa eu achar. Devo acatar silenciosamente, devo acatar, pensar na melhor forma que posso cooperar para eliminar o problema. Mais alguém quer falar o item C? Item D. Você é capaz de eliminar a mágoa de seu coração? Ok. Quem que eu não chamei ainda? Foi todos, né? Então, vou recomeçar. Samuel. Deixa eu dar o clique aqui. Eu, Samuel, estou com 63 anos de idade e estou trabalhando o meu subconsciente e minha espiritualidade para eliminar as mágoas do meu coração. Para mim, ainda estou em processo de evolução para chegar nesse estágio. Okay? Muito bom, Samuel. Aquilo que eu falei, né, que para a Lúcia, acho que eu falei, né, é importante a gente trabalhar isso, tentar, né, procurar, porque mágoas, ressentimentos, afeta muito mais a nós do que ao outro, o prejuízo maior é para a gente, né? Traz doenças físicas, desequilíbrios emocionais e assim por diante. Então, por isso que a gente precisa procurar meios, né, de tentar se libertar. É claro que, como todos nós aqui estamos em aprendizado, nós temos muitas dificuldades com isso, mas é por isso que nós estamos na escola. Ela vai nos ajudar muito também nessa parte,
tá? Eu falo isso por experiência própria também, viu, pessoal? Que a escola me ajudou muito também a rever muita coisa do meu passado. Então, eu acredito que vai ajudar vocês também. Gente, mais alguém quer falar o item D? Vamos para o E. Você já consegue respeitar a liberdade do seu próximo? Então, vamos lá. Sueli. Acho que a gente acabou de falar, mas vai essa daí mesmo. É curtinha. Ô, Renata, eu consigo, mas eu procuro ajudar. Antes, eu brigava contra tudo e falava o que eu queria e só dava errado. Agora eu estou conseguindo ver a parte da outra pessoa e esperar que resolva de alguma forma, que eu falar também só causa atrito, né? Eu estou conseguindo melhor agora. Que bom, Sueli. É só família, né? O problema da gente é só família. Sim, com certeza. Tudo que envolve é tudo família, né? Sim, exatamente. É a coisa mais importante. Porque é o nosso convívio maior, né, Sueli? Os nossos laços mais profundos estão na família. Eu falo, em primeiro lugar é Deus, Jesus, minhas filhas, meus netos e as plantas. Muito bom. Estou escrevendo um livro sobre a natureza. Que legal. Muito bem. Mais alguém quer falar o item E? Posso? Pode. Você já consegue respeitar a liberdade de seu próximo? Sim, na maioria das vezes. Porque nem sempre a liberdade do próximo está alinhada ou está respeitando a minha liberdade também, né? Desde que não bata de frente, eu acredito que todo mundo pensa em liberdade somente como direitos, né? E a gente tem que lembrar que também tem deveres, né? Os seus direitos vão até um certo ponto onde não começa a esbarrar nos direitos do próximo. Muito bem, Rogério. Uma outra reflexão. Ok. F. Você analisa as dificuldades do seu próximo antes de julgá-lo? Eliana. Oi, só um minutinho. Há um tempo eu faço esse trabalho e sinto que auxilia muito na minha construção enquanto ser humano que sou. O que está fora está dentro. E quando percebemos algo ruim no outro, esse algo devemos trabalhar em nós. E o bom e agradável é quando percebemos e nos alegramos com o que vemos de bom no outro. Muito bem, Eliana. Eliana já está tendo uma reflexão mais profunda nessa parte. Eu gosto muito, viu, Tadeu? Legal. Gente, mais alguém quer falar o item F? Tem G. O que significam os fracassos na sua vida? Então, vamos lá. Rogério Prato. Sim, vamos lá. O que significa um fracasso na sua vida? É uma maneira de corrigir meus erros e aprender a resolver novos desafios em minha vida. Muito bom, Rogério. Mesmo. Mais alguém quer falar o item G? Eu quero, Renata. Pode falar, Sueli. Olha, significa o que a gente não fez e queria fazer, não é? Olha, eu acho que o meu fracasso foi falta de atenção, carinho e ensinamentos na nossa infância. A gente se virava sozinho e sem muitas orientações. Era só cinta. Não tinha conversa, não queria saber o porquê.
Por que estava acontecendo aquilo? Era surras, eu e meus irmãos, então a gente só apanhava. Então, faltou isso. Se tivesse tido, como hoje os pais fazem, conversa mais, orienta, quer saber na escola como tá. Minha mãe e meu pai não queriam saber de nada. Se a nota estava boa, se a nota estava ruim, nada. Se faltava lápis, nada. Meu pai só viajava, minha mãe doente e criava a gente sozinho. Então, faltou isso, uma orientação. Não faz isso, não faz aquilo. Batia, a gente não sabia nem por que estava apanhando. E esse foi os fracassos, porque a gente não teve orientação. Aí você quer casar logo, para assumir dali, casa errado também. Meu fracasso foi pela minha infância. Na verdade, Sueli, se você for analisar, isso não foi um fracasso seu, tá? Assim, foram as dificuldades ali da convivência, eu diria, certo? Mas é que assim, a palavra fracasso, se a gente for analisar, é uma palavra assim, né? São coisas assim que você teve algum tipo de iniciativa, mas que não deu certo aquilo que você gostaria de fazer, digamos assim. Então, por exemplo, assim, mas você considera um fracasso porque ou você agiu de alguma forma errada, né? Ou você... Mas, na verdade, isso que você está falando, assim, não foi uma atitude sua, foi uma atitude do outro. Então, você não pode considerar isso como um fracasso para você, tá? Pode ter sido, digamos assim, algo assim dos seus pais, por eles não saberem ali, digamos assim, né, como é que fala? Conduzirem, né, os filhos da melhor forma possível. Mas isso para você não é, viu, Sueli? Não pense dessa forma, tá? Então, que pode ser que isso influenciou você em outras decisões, mas assim, não considere isso para você, tá bom? Sabe no que influenciou eu? Eu nunca bati nas minhas filhas e meu marido não chegava nem perto, que eu não admitia. Isso influenciou. Não, então, isso foi um ensinamento também para você, né, Sueli? Isso foi muito bom. Porque bom. Você não seguiu o erro do outro, digamos assim. Isso foi muito bom. Graças a Deus. Então, bem, gente. Vamos lá. E tem H. O que significam dedicações incompreendidas? Fernanda. Olha, essa eu tive um pouco de dificuldade. Eu coloquei assim. Acredito que se relaciona com o esforço para atingir determinado objetivo que não é compreendido. Traduzindo-se, talvez na falta de empatia, inclusive consigo mesmo. Muito bem, Fernanda, é isso mesmo. Acho que é um sentido mais literal que eu escrevi, mas acho que o que eu trouxe da empatia acabou relacionando bem, porque é isso, né? É um esforço que acaba não sendo compreendido, o processo acaba não sendo respeitado e isso pode ser, inclusive, de mim comigo mesma, né? Então... Também, exatamente. Porque, quando, assim, as dedicações, né? Ela, como você falou, pode ser em relação ao outro, pode ser em relação com você também. Isso tá certo. Muito bom. Alguém mais quer falar o H? Ô, Renata, posso? Fala. O que significam dedicações incompreendidas? Eu coloquei assim, acredito que algumas vezes, tentando ajudar ao próximo, minhas palavras ou atos foram mal interpretados. Talvez eu tenha me expressado ou tenha agido de uma forma que a pessoa entendeu, levou para o lado errado, como diz, né, aquele ditado, entende? Eu entendo como eu dediquei e a pessoa não entendeu como uma dedicação. Sim, exatamente. Tá certo, Rogério. Porque é isso que você falou, às vezes assim, a gente quer fazer alguma coisa para ajudar e o outro acha que você está querendo interferir, né, digamos, né? E então aquilo para ele, né, ele não consegue ter esse entendimento. E às vezes também a dedicação incompreendida
certo? Às vezes é de nós mesmos, né? Eu fiz tanto para aquela pessoa e ela está sendo tão ingrata, né? Então, Eu coloquei nessa forma. tem essas... É. Por quê? Porque a gente também espera isso do outro, né? Então, às vezes, assim, eu estou fazendo tanto ali, né? E a pessoa, né, para ela, ela foi ingrata, ou ela não... Então, e aí, como que eu lido com isso, né? Também tem essa outra parte também. Então, são as interpretações, elas Está no estão primeiro, todas está no corretas. segundo, entendeu? Tá certinho. Evidente segregação. Olha, continuando aqui. E o que nos ensina a amar sem o culto do egoísmo? Lúcia. Agora eu prestei atenção para abrir. Os ensinamentos de Jesus, que amou e ama a humanidade, mesmo tendo sofrido toda a incompreensão e violência que a ele dirigimos quando aqui esteve. Então, estudar e procurar seguir seus ensinamentos, seus conselhos, é o caminho para o amor sem exigência, sem o desejo de retorno. Muito bem, Lúcia. É isso mesmo. Mais alguém quer falar o item I? É a mesma Posso coisa falar? que os animais, né? Os cachorrinhos, né? Eles gostam da gente, né? Sem a gente gostar deles, né? É um amor, né? Mesma coisa. Isso mesmo. Posso falar minha resposta? Pode falar. O nosso Deus e Criador nos ensina em suas palavras sagradas que devemos amar ao próximo como a si mesmo e nunca cultivar o egoísmo. Ok? Muito bom, Samar. É isso mesmo. Jota, quais as aulas de experiência que a vida está lhe administrando? Leoni. Olha, essa minha resposta é muito comprida. Eu coloquei o perdão. É a única coisa que me cabe aqui. Muito bem. Mais alguém quer falar? O item J. Item K. Qual é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito? Você o usa? Rogério Conduta. Procuro acalmar minha mente, respirar profundamente, pedir orientações para que o desenrolar do dia seja tranquilo e já agradecer as bênçãos que receberei. Eu acho que isso daí é o início do dia e que protege, que protege tudo que vai acontecer no resto do dia. Muito bom, Rogério. É isso mesmo. Mais alguém quer falar o item K? L. O que provocam os ressentimentos? Tadeu. Muito bem, Tadeu. Uhum. Muito bom. Orar e vigiar, né, Tadeu? Vamos lá. Mais alguém quer falar o item L? Eu gostaria. Pode Eu falar. coloquei assim, o desequilíbrio emocional diante dos problemas do dia a dia. Muito bem, Rogério. É isso mesmo. Eu coloquei uma resposta bem semelhante. A má resolução ou aceitação frente às dificuldades cotidianas. Talvez a dificuldade em encarar e respeitar o processo de evolução. E às vezes isso é justamente não aceitar ou não respeitar o nosso processo de evolução. Isso mesmo, Fernanda. Muito bem. Ok.
Item M. Como você deve transformar a sombra em presença de luz? Leonie. Já que ela fala curtinho lá, vou chamar ela de novo. Ixi, espera só um pouquinho. Essa está só um pouquinho maior. Recorrendo sempre... Como você deve transformar a sombra em presença de Deus, recorrendo sempre à prece e à oração. Isso me renovará por dentro. Muito bem. Isso mesmo. Mais alguém quer falar o item M? Eu quero, Renata. Pode falar, sim. Às vezes, vejo que está sombra. Então, canto, procuro fazer algo para esquecer. E faço orações, entrego para Deus e Jesus. Peço ajuda ao meu mentor, me ajudar. Tem momentos que só por Deus a gente não pode fazer nada. Sim, com certeza. Entrega na mão de Deus, né, Sueli? Para aí esquecer. Muito bem. 4. Vivência da semana. Semana para esquecer ressentimentos recorrendo à prece. Anotar o que conseguiu. Então, vamos lá. Samuel. Olha, foi a única pergunta que eu não respondi, porque eu não cheguei à conclusão. Vou ouvir a resposta de todos para mim. O que eu posso fazer sobre isso, com o meu ressentimento? Eu não achei palavras para responder. Vou ficar meditando agora as respostas dos meus colegas. Então, tá bom. Lúcia, você fala para nós? Eu acho que você não está com sorte. Eu estou na mesma situação do Samuel. Eu respondi assim, não fiz, ou seja, eu não fiz a vivência, não observei os ressentimentos, então essa parte eu pulei. Ó, ponto negativo para vocês, hein? Ai, meu Deus. Não vamos ganhar bombom, né? Renata. Então, agora, mas é o seguinte, vocês não fizeram, mas não deixem de fazer. Pensem, reflitam e não deixem de fazer. Mas eu Então, vamos acho lá. que o Samuel acabou respondendo a própria pergunta dele, porque no final ele falou, meditar e não sei o quê. Tá aí, né? Muito bem. É isso mesmo. Então, vamos lá. Rogério Prado, você fez? Fiz, e não é nessa semana, já são várias semanas, tá? Eu peguei uma coisa que me marcou muito e eu coloquei assim, ó, vivendo essa semana, né? Fui isolado através do meu serviço. Senti muito mal, como se tivesse um caminhão passado por cima de mim, entendeu? Mas assim, parei, rezei, pedi para os meus mentores que tirasse isso daí, que me desse uma força, que me desse uma coisa que, se eu levasse para esse lado do mal, querer o mal da outra pessoa, eu não ia ganhar nada com isso. Então, graças a Deus, fui muito amparado pelos meus mentores, assim, uma coisa muito gratificante. E as coisas estão fluindo agora muito, eu fico calado, eu fico só prestando atenção, e aí as pessoas estão vindo para mim perguntando, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Eu estou precisando da sua ajuda aqui agora, entendeu? Então, assim, você vê como é que é as coisas, né? Porque se eu estourasse, a coisa ia ser diferente, e aí ia tumultuar tudo. Mas aí, graças a Deus, eu estou tendo uma porcentagem um pouquinho a mais de parar, analisar e refletir, né? E as pessoas estão percebendo isso. Isso é muito importante. Você está percebendo porque está dando certo. Com certeza. E você está percebendo também que isso para você está sendo melhor? Sim, muito. Eu estou emocionalmente, Rogério, também você está se sentindo mais... Muito. Tranquilo, até de avião. A primeira vez que eu fui de avião, a hora que eu sentei no avião foi meu pai do céu. Eu olhei para baixo. Jesus, como é que eu saio daqui agora? 4 horas dentro do avião. Aí eu comecei a rezar, comecei a meditar, entendeu? Eu pensei que eu fosse entrar em pânico, né? Porque começou a balançar, porque a hora que passa nas luzes começa a balançar, eu falei, que isso? Eu já andei de avião, mas teco-teco, helicóptero, mas não um avião grande.
foi a primeira vez e achei muito legal. Viu bem? A gente vai precisar viajar, viu? Aí, ó. Incentivo aí, ó. Sim. Muito bom. Não, mas é engraçado, né? Porque, assim, isso daí dá uma força pra gente, né? A gente não discutir, parar, analisar e deixar a coisa fluir. Parece que as coisas vêm tudo, vai calhando, vai encaixando, vai fazendo as coisas tudo acontecer certinho, né? Do que você entrar em pânico, é aquilo que a coisa quer, né? Ó, vai lá, vai aquele anjinho esquerdo e o santinho do lado direito, né? O anjinho do bom. Fica um falando, outro falando, e fala assim, não, olha para frente e escuta o que está falando bem. Então continua. Do esquerdo fala, ó, filho, dá um tempinho, fica para lá, depois a gente conversa. Mas graças a Deus, eu estou conseguindo controlar assim. A Leonie está aí, a Leonie é a prova disso, que eu estou conseguindo. Até minhas filhas estão percebendo isso aí também, que a gente está conseguindo controlar e administrar. Graças a Deus e graças ao curso da escola aqui, que está sendo muito bom para mim. Que bom, inclusive, até para a Leonie também, a gente está, graças a Deus, a gente está no caminho certo. E foi muito bom acontecer isso com a gente. Eu tenho só a agradecer a vocês que estão junto com a gente, ajudando a fazer isso aqui. Por isso que eu fiz toda a lição, a Leonie falou assim, ó, você vai reprovar. Eu falei, não vou reprovar não. Fiz toda a lição, o caderno está lá, a Leonie vai levar para você, fiz tudo. Eu já trouxe dessa outra aula para fazer aqui, vou fazer no meu tempo para fazer, para poder passar. Porque é muito bom, eu não quero deixar, porque as coisas, a gente vê as outras pessoas que não estão no mesmo nível da gente, você percebe nitidamente como que é o processo, né? É completamente diferente. Parece que a gente está em outro mundo, a gente está vivendo uma outra realidade, aquela realidade que eu vivia parece que está começando a sair e agora está entrando uma outra realidade mais centrada, mais dedicada e mais pensada antes de fazer as coisas, né? Meditar antes muito, contar até 1000 antes de falar alguma coisa. Só observar e boca calada, falar o necessário. Isso, Rogério. Que legal, Que bom. Rogério. Ficamos felizes, Rogério. Graças a Deus. Eu que agradeço muito. Imagina. Nós agradecemos, né, velho? A todos, Todos, né? Todos contribuem. A família toda ganhou com isso. Até minhas filhas, o discernimento, a educação, o dia a dia, nossa, melhorou demais. Melhorou muito mesmo. Que bom, gente. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá, continuando aqui. Mais alguém quer falar vivência? Eu quero, Renata. Pode falar, Sueli. Renata, eu preciso falar hoje isso. Não sei se vocês lembram, meses atrás, minha filha brigou comigo porque eu fui a favor do meu genro, ela tocou eu da casa dela. Eu, pelo WhatsApp, eu me desculpei, expliquei o que eu pensei, o que era, ela não aceitou. Ficou com raiva de mim, eu só mandava todos os dias, bom dia, bom dia, bom dia. Uma hora ela resolveu responder. E foi passar, estava de mal até essa semana. E todo dia eu falava, nossa Deus, está chegando o Natal, e a Vanessa de mal comigo sem necessidade. A gente é super amiga. Por que isso? Todos os dias, toda hora eu pensava isso. E ela não caiu aquele tombo domingo e que se quebrou? Quem foi a primeira a correr no hospital? Eu. Acha? Porque para mim não aconteceu nada demais. Acabou. Fui para o hospital, todo mundo se sensibilizou, um ligando para o outro, todo mundo indo lá, acabou, passou. Precisou essa forma trágica para resolver o nosso problema. Daí eu fiz de conta que nada aconteceu, ela também. Acredita numa coisa dessa? E se ela não tivesse caído machucada, ela estava de mal ainda. E até quando? E precisou acontecer isso domingo, para eu ia mesmo, de qualquer maneira. Aí, como ela falou que eu me intrometi na vida dela, eu falei, Vanessa, eu estou na minha casa para ajudar você em que for preciso, que agora vai ficar com o braço parado, né? Me chama, não vou me meter mais, não. Se ela não chamar, se vire. Eu não vou lá. Eu aprendi também, Renata. Muito bem, Sueli. Eu aprendi, Mas, eu não às vezes queria são coisas ajudar assim. sem ser chamado, né? Mas, às vezes, são as situações, né, Sueli? Que nem você falou, né? Mas o importante é a sua posição, porque você tem mais entendimento que ela, Sueli. Então, essa parte aí, mas está certinho. Muito bem. Gente, então, só para a Lúcia e para o Samuel, a vivência, às vezes a gente coloca aqui, a vivência da semana, né? Aí você para e reflete assim, mas essa semana eu não passei por nada disso, certo?
Mas não necessariamente que precisa ser a experiência ali da semana, né? Você pode se remeter, que nem o Rogério, se remeteu a coisas que aconteceram há algum tempo atrás e ele pôs como uma experiência. Então, você pode ser feito dessa forma também, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer, a gente fala, poxa vida, mas a semana não aconteceu nada, não tenho nada para pôr. Mas eu preciso refletir, né? O que ele está pedindo aqui, né, na vivência. Né? Então, aqui a nossa vivência está falando sobre ressentimento. Ah, eu passei por uma situação, mas não foi essa semana. Foi, não tem problema, pode pôr, viu? Porque o importante é que vocês coloquem mesmo, tá? A vivência é importante isso, vocês colocarem para quê? Para que aquilo é uma coisa que, para refletir, para poder trabalhar, ok? Muito bem, gente. Afirmação. Eu me conduzo para o bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eliana, você pode falar isso para nós? Sim. Eu fiz assim, nada melhor que estar e vibrar no bem. Consigo ficar assim quando estou centrada no que penso e como ajo, no orar e vigiar. Muito bom, Eliana. Fernanda, fecha para nós. Eu coloquei, com certeza estou trabalhando mais em conduzir-me para o bem, para o bom, e o Evangelho do Lar está me ajudando nisso. Afinal, isso também é uma caridade com nós mesmos. Sim, muito bem, Fernanda. Que bom. Mais alguém quer falar vivência? Ok, então, gente, finalizamos a nossa correção de hoje. Essa aula. E agora vamos para a nossa matéria de hoje, que é o estudo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, perguntas 558 a 584. Oi. Pode ser, melhor. Gente, vamos sair. Bom, gente, então, aqui o capítulo 10, ele vai nos falar sobre as ocupações e missões dos espíritos. Eu vou dar uma explanação geral desse tema para vocês, porque, assim, o tema em si, ele é bem, digamos assim, direto, né? Tá bem simples aqui. Então, depois, vocês podem dar uma lida, certo, a respeito. O que ele nos fala, na verdade, assim, que todos os espíritos, né, sejam nós encarnados ou desencarnados, nós temos ocupações, tá? E tudo vai depender do nosso grau evolutivo, certo? Então, os espíritos imperfeitos, assim, nós digamos assim, que somos nós, né, a classe mais menos evoluída, nós diríamos que nós temos ocupações assim mais operacionais, né? Mas todos nós temos, né, ocupações. Então, e já os mais evoluídos, os espíritos considerados mais perfeitos, eles comparam eles assim, né, a generais, né, aqueles que são o quê? A cadeia de comando. Por quê? Porque as divisões das ocupações, elas são proporcionais, certo? Ao entendimento, ao grau de evolução de cada espírito. E aí, o que acontece? Mesmo aqueles espíritos, certo, que, digamos assim, que praticam, né, o mal, eles têm, indiretamente, tá? Eles têm também o quê? Digamos assim, eles fazem ali também atuações
que vão servir do quê? De auxílio para que outros possam evoluir, certo? Quando você consegue fazer ali, né, os desenvolvimentos, você consegue até ajudar, você consegue se libertar, né, daquilo. Todos nós estamos nesse processo, certo? De sair, né, ali do comum e irmos, né, a parte da perfeição, tá? Então, todos nós temos a ocupação. Uma coisa interessante que ele fala aqui, né, que é aquilo que a gente falou, que nós vamos percorrer todos os graus evolutivos, desde dos graus, assim, que a gente já havia falado antes, né, mineral, vegetal, animal, todos nós temos uma ocupação. Porém, esses espíritos, eles ainda não têm o quê? A inteligência e o livre-arbítrio, mas eles têm as funções determinadas na parte evolutiva, certo? E quando nós chegamos na parte do livre-arbítrio, aí se a gente não cumprir, né, digamos assim, com aquilo determinado, depois nós temos que retomar novamente, nós temos que voltar. E ele fala uma coisa interessante aqui, que nós vamos ter que passar, né, nós vamos ter que adquirir os conhecimentos. Certo? Nós vamos estar sempre, nas nossas reencarnações, nós vamos estar sempre passando por novos conhecimentos, nós vamos ter que chegar, para chegarmos a ser espíritos perfeitos, nós vamos ter que termos conhecimento de praticamente tudo, né? Para a gente conseguir chegar lá na perfeição. Então, as necessidades dessas reencarnações. E quando ele fala em missões, na verdade, certo? As missões, elas são... aqueles que se predispõem, né, são os espíritos missionários que a gente fala. Então, aquilo é uma coisa que eles vêm para quê? Para ajudar. E só que eles são sempre o quê? São sempre espíritos mais elevados, certo? Que têm a condição de estar vindo como missionários, né? Isso aonde eles estiverem, certo? E outra coisa interessante que ele fala aqui também são daqueles espíritos errantes que a gente fala, que eles estão naquele mundo de transição aguardando para reencarnar, certo? Esses espíritos, eles têm também missões, enquanto eles estão nesse processo, ocupações também, certo? E cada um na sua escala, cada um no seu grau, digamos assim, né, de evolução. Tem uma parte final aqui que ele explica certinho sobre cada espírito, no caso. Deixa eu pegar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Ele fala aqui que os espíritos encarnados, eles têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e neles sugerindo pensamentos propícios. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações e aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que praz a Deus lhe proporcionar os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Então, aqui, mais ou menos, é um resumo do que fala o capítulo 10, referente aos espíritos. Uma outra coisa que eles falam, certo, que tem aqueles espíritos que, por preguiça, digamos assim, né, digamos, eles não querem saber de evoluir, eles não querem saber de fazer nada,
Então, esses tipos de espíritos, né, que ficam estacionários, né, nisso, eles vão sofrer mais. Por quê? Porque eles vão ter que retomar até eles começarem a seguir esse processo evolutivo, tá? E tem aqueles que têm a missão, vêm também com a missão para poderem, né, tá desempenhando, e eles desistem daquilo, ou eles não seguem o que eles se proporam, digamos assim, no plano espiritual, também é uma outra forma que eles vão ter que retomar novamente, certo? Então, todos os espíritos, né, eles têm ocupações e aqueles que têm as missões, né? Então, são aqueles que, geralmente, como ele fala, que a missão é do progresso, né, é de ajudar o progresso, ajudar os outros espíritos a evoluírem, né, ajudar o desenvolvimento do planeta também, tudo vai depender da missão de cada um, certo? Então, essa parte, assim, ela é bem interessante. E uma coisa que ele deixa claro é o seguinte, que a ociosidade, ela vai trazer muita angústia para o espírito, certo? Ele pode passar um período ali, né, digamos assim, ocioso, certo? Porém, ele próprio vai perceber que aquilo não tem sentido e vai trazer angústia até que ele vai começar a procurar meios e formas de fazer, de ajudar ou de, digamos assim, de evoluir, tá? Então, tudo é muito interessante, assim, porque, como ele fala que nós somos eternos, né? Mesmo aqueles espíritos, né, que já chegaram lá na perfeição, eles chegaram na perfeição e não tem mais nada para fazer. Né? Muito, aí que eles fazem muito mais, certo? Por quê? Porque eles já têm um grau tão grande que é sempre ajudando outros a chegarem também. Então, é um processo que não para, certo? É o trabalho, como a gente fala, né? Esse trabalho, digamos assim, ele não cessa, tá? E aqui, que nem às vezes tem aqueles espíritos que, né, que eles reencarnam, quando a gente fala aqui dos encarnados, que eles vêm, né, com aquelas missões do quê? De descobertas, né, digamos assim, são cientistas, os médicos, aqueles que através desses tipos de tarefas e trabalhos, eles vão estar ajudando outros também nesses desenvolvimentos, né? Então, essa parte das ocupações. Então, todos os espíritos, eles têm as suas ocupações. Claro que vai ter, certo, como ele cita aqui, né, tanto dos espíritos imperfeitos, como dos espíritos rebeldes, que praticam, né, digamos assim, o mal, mas esse processo deles também é encaminhado e vai ocorrer as mudanças, né, porque nós diríamos assim que é um processo que todos nós, assim, toda a parte, né, espiritual, certo, é um processo contínuo, ele não para, né, então sempre tem a necessidade de ter um acima ou um abaixo, né, um vai impulsionar, o outro vai cutucar, e esse processo ele não para, ele vai ser sempre contínuo. Então, resumidamente, o capítulo é esse, tá, pessoal? Aqui as perguntas, elas digamos assim, tem perguntas que estão mais explicativas, elas entram em alguns temas um pouco mais aprofundados. Então, vocês deem uma lida a respeito, mas está bem simples, tá? Então, a parte do capítulo, assim, geral, seria mais isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário, gostaria de perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Resumindo isso aí, então, Renata, tudo aos olhos do Pai, né? Ele é assim, vamos dizer, ele vai lá, ele encaixa tudo certinho e vai falar, ó, vai para lá você, vai fazer aqui, vai ali, como se fosse uma empresa, né? Cada um tem um gerente, depois tem o subgerente, e assim vai indo até... E tudo sube aos olhos do Pai, vamos dizer, né? O Pai sabe e fala, ó, você vai ali, você vai aqui, seria mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu falei besteira, mas eu estou entendendo mais ou menos como se fosse isso, entendeu? É tudo centralizado, né? Tudo, que você falou, vai vir médicos aqui que vão
descobrir uma vacina, alguma coisa assim, para poder ajudar aquele problema que está sendo mais prejudicando aquela população, aquelas pessoas, esse tipo de coisa, né? Seria mais ou menos isso, né? Sim. Aqui nem eles falaram, agora não lembro se foi o Helder que falou, foi outra pessoa lá no centro, né? É que nem quando veio para ser feito, ser psicografado os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Então, era previsto para Allan Kardec fazer, né, esse trabalho. Mas ele tem o livre-arbítrio. Ele poderia, estando aqui na Terra, se recusar a fazer. E aí isso que eu ia teria perguntar já agora. outra pessoa, outro encarnado, que também teria essa disponibilidade. Então, sim, eles têm tudo planejado, inclusive os planos B. Tá, mas então, vamos supor assim, se ele vem com essa missão e chega na metade do caminho e fala, não quero mais, e aí? Então, aí vai outro. Aí Ele vai tem, outro. você tem. E ele, como é que fica? Então, E ele, como é que fica? Ele depois, volta? ele tem que retomar novamente. Dá baixa. Exatamente. Dá baixa Sim. aqui, volta. Tem que ser assim. Ele veio com essa missão, né, Rogério? Sim, não entendi. Só que ele se recusou. Então, no retorno, vai ter toda a cobrança em cima disso. Quer dizer, Mais ainda. sim. Mais ainda. Então, vamos dizer, vai ficar em débito. Então, talvez ele não tivesse um débito, passa a ter um débito maior. Então, Correto. atrasa a própria evolução dele, né? Correto. Isso com qualquer um. Esse é um exemplo grande, né? Mas porque o Allan Kardec todo mundo conhece, que a gente assim ilustra, né? Então tem o planejamento, mas tem também às vezes podem ocorrer essas dificuldades, vamos dizer assim, mas eles dão a volta, vamos dizer assim. Sim, porque tem até uma pergunta aqui, Rogério, no livro, né, sobre missão, na verdade, que dependendo a missão, digamos assim, porque vários espíritos podem pedir para uma mesma missão, tá? Porém, o que acontece? Aquilo vai ser direcionado o próprio plano espiritual vai direcionar. E aí, mas geralmente, dependendo da missão, se for uma missão assim, que foi o caso de Jesus, nós não vamos contar, porque Jesus é um caso à parte. Mas dependendo do tipo de missão, certo? O que acontece? O próprio Livro dos Espíritos aqui, ele fala que eles vão escolher um espírito já que tem uma superioridade, que já tem um desenvolvimento. Por quê? Porque sabe que aquele espírito, ele não vai desistir no meio do caminho, porque ele já está num processo, certo, de uma elevação que ele não vai desistir daquela missão. Por quê? Porque eles precisam, né, que aquilo vá até o fim. Então, o escolhido, digamos assim, é aquele espírito que já está num processo muito elevado, que eles sabem que ele não vai, digamos assim, se perder ali. Nós lemos um livro, né, foi um livro agora da escola, certo? Que o espírito que veio, né, no caso, que reencarnou, ele era um espírito tão elevado, certo? Assim, o que ele fez, o que ele seguiu, tinha que ser, porque qualquer outro não conseguiria, né? Então, tem todo esse processo também. Certo? E às vezes, assim, eu peço por uma missão, eu sou um espírito ainda, né, em processo de desenvolvimento, eu preciso reencarnar e peço por uma missão, que às vezes é isso que a gente combina lá, eu quero passar por tal resgates e tudo e tal. E chega aqui e eu não aguento, né? Então, por exemplo, eu não aguentei aquilo, então aí eu fiz alguma coisa ali para mim, ou eu me suicidei, ou coisas assim, porque eu não aguentei aquilo. Então, tem esses processos assim também, né? Entendi. Então, às vezes, a missão, a gente, às vezes, claro que tem missões e missões, né?
Então, tem missões assim que é para coisas assim muito grandes, né, que a gente fala, né? Que nem às vezes tem pessoas assim que vêm com a missão, outra parte que ele fala ali, que também, se você for analisar, né, ele veio mas é um resgate do quê? De uma população. Então, por exemplo, aquela pessoa veio para fazer aquilo que aparentemente parece uma coisa errada, mas era necessário que fosse feito daquela forma para acordar, digamos, a população. Ocorre Entendi. isso também, isso fala no Livro dos Espíritos. Sim. Tudo aos olhos do Pai, né? Sim, com certeza. É isso aí, legal. Tranquilo, pessoal? Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar agora, esses minutos que ainda faltam aqui, para a gente poder falar da cerimônia de passagem. Porque aproveitar que vocês estão aqui reunidos, para que vocês possam ver referente à apresentação que vocês vão fazer na cerimônia. Certo, pessoal? Eu vi que vocês chegaram a postar no grupo, referente, acho que é a apresentação da música, né, de cantar a música, e aí vocês veem, quem tiver ideias aí para colocar de como faria a apresentação, certo? Eu sei que eu fiquei sabendo aí que o Rogério vai ser um dos técnicos lá, né? Vocês já podem trocar ideias assim, de como vocês vão querer fazer a apresentação, se vocês quiserem. Eu sei que vai ser a primeira apresentação de vocês, que não teve ano passado, né? Mas aí, qualquer dúvida que vocês quiserem estar perguntando, é que assim, nós não podemos interferir, tá? A gente pode, se vocês quiserem, assim, perguntar, a gente pode orientar, mas a gente não pode falar para vocês como vocês devem fazer, isso tem que partir de vocês, tá? Então, A vocês... gente não pode ajudar no tema, não pode desenvolver o tema, não pode... É mais uma dúvida, assim, talvez diríamos técnica, assim. Isso. Eu posso dar uma Mas, assim, sugestão? Pode, Liana, pode falar. Então, e se a Leone, né, ou eu mesmo, ou qualquer um que tenha música, deixar no grupo com a letra, e a gente ir treinando em casa, né? E marcar depois um dia, antes da apresentação, para a gente trabalhar isso lá no centro, né? Com todo mundo reunido. Sabe? Fazer uma apresentação para a gente ver como que vai sair. E, de repente, ter alguma ideia, né? Não só cantar, mas fazer alguma coisa, não sei. Eu não sei como que são as apresentações lá no centro. Existe que tipo de apresentação que são feitas lá? Na verdade, assim, a única coisa que eles pedem, né, no máximo 15, eles colocaram 15 minutos a apresentação, mas pode ser menos também. Então, assim, se você vai cantar, por exemplo, se vocês querem cantar a música junto, põe a música lá e vocês cantam junto, assim, já teve esse tipo de apresentação. Se vocês quiserem fazer um tipo jogral, que eles falam, né? Vocês pegam lá, né? Ou pode ser a música, pode ser a poesia, o que for. Aí divide, né? Cada um fala uma parte. Fazer um mini teatro, também já teve esse tipo de apresentação lá. A única coisa que a gente pede é que os temas necessariamente têm que estar relacionados com a doutrina, com aquilo que vocês estão, certo, estudando, que vocês... Né? Então, eles pedem que os temas que vocês vão fazer, né, que tenha relação com isso, né, com a doutrina, com isso que a gente está aprendendo, né, que fala, né, de toda essa parte, né, que é de caridade, que é de amor, solidariedade, fraternidade, enfim. Então, quanto à apresentação em si, que nem às vezes
Já teve grupo assim, né, que teve dissertação, né? Escolheu um assunto, né? Ele falou sobre o assunto. E Simplesmente. quantos minutos que você falou? 5 ou 15? 15. 15 minutos no máximo, né, que eles põem lá. Ah, Então, Durante. eles pedem para não passar, porque todo mundo tem que apresentar, e eles têm o horário já combinado com a espiritualidade, né? Então, por isso que eles pedem para não avançar. Pra fazer um teatro. Eu já tô com umas ideias na cabeça aqui, mas eu tô vendo que a turma não vai topar, não. Quanto tempo dura essa música que a gente vai cantar? Porque a música 5. demora, é rapidinho, né? Acho que de 3 a 5 minutos no máximo, né? 5 minutos. 5 5 minutos. minutos. Até tem uma apresentação dessa música, com o Padre Fábio junto com Roupa Nova. Então, Ai, que 2 legal. estrofes, cada um. 2 estrofes do Roupa Nova, 2 estrofes do Padre Fábio. Eu pensei na hipótese de dizer assim, uma estrofe as mulheres, depois os homens, e na hora do refrão, todo mundo lá, né? Que o refrão é legal. O refrão, ele impulsiona. Então, a gente podia estar todo mundo assim, ó, sei lá, né? Legal. Pensei. Posso falar uma coisa? Não sei se caberia. A gente podia fazer assim, ó. Primeiro a gente leria cada um pedaço, a gente leria a letra. E depois canta a música. Já que a música é de 3 a 5 minutos, talvez dê tempo. Mas é só uma ideia que veio agora, então pode também não dar certo. Eu pensei em. A gente pode fazer cartazes com cartolina, assim, e pegar, tipo, palavra-chave, e aí fazer um esquema, sabe, que tem alguma relação, e aí a gente faz a entrada da música. Aí eu não sei se a gente falaria alguma coisa ou se leria a letra, mas colocar, não sei, para ficar mais visível mesmo. Mais dinâmico, né? É. Ó, eu posso dar uma ideia? Assim, como a gente tá aqui no Zoom, né? Aí todo mundo tá se vendo. Apesar que eu tô no celular aqui, eu tô vendo só 4 pessoas. A gente passaria essa música para vocês vão decorar ela, é fácil decorar. Vai escutando, vai vivenciando. E a gente abre o Zoom, todo mundo abre o Zoom, se tiver um computador, para todo mundo aparecer na tela. E todo mundo a gente coloca a música e vai cantando junto. Entendeu? Aí a ideia é depois uma pessoa se destacar, a gente mostra a pessoa, porque ela aparece a pessoa certinha assim, e eu posso nessa hora trocar as pessoas e colocar na tela. Aí a gente coloca essa música editada já na televisão e a gente canta junto, no dia lá junto, a gente se vendo na televisão. Deu para vocês entenderem? Deu. Então, porque daí a gente pega o notebook, vamos supor assim, quem não tiver um notebook, arruma um notebook, porque aí aparece todo mundo. Porque quantas pessoas são? No grupo nosso são 10 pessoas. 13, 12, né? 14. 13. 13, 14. Então, a gente consegue colocar as 14 pessoas tudo numa tela só. E a gente coloca a música. Aí eu gravo essa música aí, eu gravo a tela do notebook, a gente grava, aí eu jogo no computador, edito, e depois eu consigo colocar uma pessoa, coloca outra pessoa, coloca a letra embaixo, a gente cantando todo mundo junto. Pode fazer gesto com a mão, alguma coisa assim, como se fosse um telão. E aí eu gravo esse dia. Aí essa música gravada aqui no Zoom, a gente coloca na televisão lá. Aí a gente canta em cima presencial ali, a gente se vendo ali cantando. Fica um telão de fundo com as pessoas cantando e a gente cantando em cima. E pode dar os destaques para aquele que tem melhor voz. Aí tudo bem, aí depois a gente vê. Aí tudo bem. Ou pode cantar 2 pessoas junto, um refrão, ó. Esse refrão, canta 2 pessoas, aparece só os 2 cantando, entendeu? Aí depois, um outro refrão, 4 pessoas cantando, entendeu? Mas a gente precisava se reunir todo mundo junto e ver assim, ó, fulano e ciclano vai cantar esse refrão. Beltrano e outro vai cantar esse outro refrão. Aí depois, um refrão aqui, todo mundo junto, entendeu? Porque a música é muito emocionante, então vai ficar bem legal fazer isso aí. Mas assim, a gente pode marcar um dia, entendeu? A gente manda a música, vocês vão estudando a música. Vão aí, ó, fica um mês estudando, até ficar na ponta da língua, entendeu? Um aí mês não vai dar fácil. tempo. Dá. Quase perto de um mês,
Posso Ô, falar Renata, agora? vai ser no salão? Você sabe se vai ser no salão? Provavelmente, Leoni. A última vez Tá. foi. Da última vez foi no salão, né? Acredito que vai ser. Tá. Como é que mesmo assim, mesmo agora, né, com esse processo, né, da pandemia, mas assim, como já a gente já está assim, todo mundo já está vacinado, digamos assim, né? Então provavelmente ele vai fazer no salão, sim. Das outras vezes foi e como é que fala? As apresentações, eu não sei se vocês vão lembrar lá no salão, a gente ficava ali na frente, né? Tem a parte da cozinha ali atrás, né? Então, geralmente, ou a gente ficava na frente ou ficava mesmo ali em cima, nessa parte da cozinha, para fazer as apresentações. Das Como um outras vezes foi palquinho. dessa forma. Isso, exatamente. Então, porque assim, como as turmas assim, bom, pelo menos acho que o único que tinha uma turma só um pouco maior ali, mas coube todo mundo lá também quando fizeram a apresentação, né? Que acho que era o básico 1 na época, não lembro quem foi, né? Mas, assim, geralmente é feito ali. E aí tem essa possibilidade, que nem o Rogério falou, né? Do visual, que tem como é que fala? A televisão lá, né? Então, sabe por quê? Desculpa ali. interromper. Sabe por quê? Porque no dia vai ter que estar de máscara, não vai ter que estar de máscara? Como é que a gente vai cantar? Vai tapar a boca, então vai ficar só com os olhinhos, assim, mexendo com os olhinhos, entendeu? Então lá na televisão vai estar cantando. Também tem hoje, isso, né? Hoje, Rogério, a liberação aqui no estado, né, referente ainda só quanto ao uso da máscara, ao uso da higienização, né, e as restrições mesmo com eventos para mais de 500 pessoas, que não vai ser o caso nosso, é a apresentação da carteirinha de vacina. Existe, o pessoal está comentando, a previsão de liberação de máscara até o final do mês. Mas ainda isso não está confirmado. Não está confirmado. Estão pressionando. Na verdade, né, vamos esperar o que o governo de São Paulo vai resolver. Eu acho que a máscara veio para ficar, viu, gente? Porque uma pessoa sem máscara, você já fica meio assim, né? Assim, pode dizer, né? Então, a hora que se tirar a máscara... É uma recomendação, né? Então, vai ter sempre aquele que vai estar à vontade, sem, e ele compra, não vai, só fica à vontade se os outros estiverem com a máscara. Então, também é uma coisa para vocês pensarem aí, se tiver que ser colocado... Não, então, por causa disso, né? De gravar o vídeo assim, aqui no Zoom, seria isso para a gente se ver, né? A pessoa cantando e tal, que não vai ficar uma coisa ali na frente. Como a gente vai estar com a máscara, então a gente vai estar encenando só e se vendo, né? Bom, só uma observação. Entra com as possibilidades. Aí, na verdade, né, o importante, Rogério, que nem que vocês ponham a ideia no grupo, certo? E peçam para que perguntem se todos concordam, né? Porque é importante, acho que é isso, né? E aí vocês podem combinar, certo? Se vocês quiserem ir lá para fazer um ensaio, aí qualquer coisa... Você tem a chave, não tem, Rogério? Tem. Então, você pode pedir a autorização para o Helder numa data que vocês acham viável. Como Legal. Você tem a chave, daí vocês podem estar reunindo lá. É só conversar com o Helder, né? A data, beleza, o horário que vocês querem, como você já tem chave, não tem problema nenhum se vocês precisarem usar o centro. Só um minutinho, só um adendo. Posso falar um minutinho? Essa música minha filha cantou no fim do ano na igreja, foi bem legal, porque depois do refrão você pode convidar todos os presentes para cantar junto, aí fica um coral bem maior, fica muito jóia. Tá? Sueli, fala, Sueli. Então, a minha filha já tirou para mim a música na internet, eu já estou ensaiando. E eu ponho no YouTube e canto junto, tá indo bem. Só que se for cantar sozinha algum pedaço, minha voz é bem baixa. Aí na hora a gente tem que decidir
Eu acho que a gente tem que se encontrar assim várias vezes para ficar bem legal. Não, É. Sueli, tem recurso no computador que sua voz, eu até modifica a sua voz, coloca o eco, pode ficar tranquila. Não se preocupe com isso, não. Ô, Rogério, Para mim vai precisar, para mim vai precisar. Não, fica de boa. Isso aí pode ficar tranquilo que a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Mas eu acho que se encontrar é legal, vai ser preciso. Mas foi decidido essa música? Vai ser essa música mesmo? Precisava decidir se vai ser para a gente poder trabalhar em cima, né? Para mim, tudo bem. Teatro, música, tudo tá bom para mim. Ela é linda. Agora, E eu os gosto outros da música pessoais, o que também. acha aí? E o outro pessoal, o que acha? Beleza essa música? Tadeu, Pra Lúcia, mim, legal. Fernanda, Leoni, Eu concordo. Rogério, concordo Eliana. também. Concordo Com também. certeza. Então aí tá faltando só, quem tá faltando hoje? A Mari, a Marilena e o O Will Will e a Silvana. e a Silvana. Deixa eu só perguntar, o Rogério, quando você participou na última que teve, teve presente? Não teve. Não teve. Não teve. Não, Rogério, quando teve, a última que teve lá no centro, né? Eu cheguei a participar de uma. 19, acho que foi. Eu cheguei a participar, sim. Então, aí, na reunião, você pode passar para eles mais ou menos como que é o dia, pode estar ilustrando aí para eles, né? É importante. Com certeza. Vai ajudar. O que pode ser feito também no dia, que nem a Lúcia falou, a gente pode fazer um jogral no começo da música, lido, né? Aí depois, para a gente fazer, então agora a gente vai cantar, entendeu? Fazer um jogral lido, né? Uma pessoa lê uma parte, outra lê outra parte, aí depois entra a música. Aí a gente canta junto em cima da música. Pode ser feito isso aí também, entendeu? Para não gravar no vídeo, caso ninguém quiser cantar, aí para cantar todo mundo junto, a gente faz um jogral, assim, cantando lendo a música, né? Aí depois, terminou, aí entra a música e todo mundo canta. Também pode ser feito isso. Uma ideia, né? Uma outra coisa, só para ilustrar, assim, que o que vocês também podem fazer, vocês podem fazer, tipo assim, uma introdução, né? Monta um texto introdutório ali, fala alguma coisa, e pode fazer também um texto de fechamento, certo? Isso daí também, às vezes as pessoas fazem, vai fazer uma apresentação, aí elas falam um pouco a respeito ali, depois terminou, aí elas falam um pouco, faz um encerramento. Monta, assim, a gente fala assim, põe um de orador, né? Isso daí, às vezes, o pessoal também faz. Então, se vocês tiverem alguma ideia, assim, de querer fazer, também isso daí costuma ser feito, tá? Só para ilustrar. Mas aí é critério de cada grupo. Tudo depende da apresentação, né? É o dia da apresentação, que dia que vai ser mesmo? Desculpa, eu fugi Vai ser agora. dia 11 de dezembro. Nossa, falta um mês, quase. Um mês, Por isso que a gente está dando isso, porque... Mas é normal, viu, Rogério? É sempre assim, no último mês, que acaba mesmo engrenando nos anos lá que teve, né? Enfim, na reta final, costuma ser assim mesmo. Não, legal. Então, aí depois, então, que eu vou ficar aqui até o dia 13, né? De novembro agora. Aí depois a gente precisava ver, então, marcar um dia para ir no centro lá para a gente conversar, então, seria melhor. Um domingo, não sei, domingo pela manhã, não sei se seria legal, porque no domingo não tem nada, né, atividade, né, no centro. É o único dia, sem ser durante a semana, né. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho ótimo. Domingo é o melhor dia. Então, a gente leva um bolo. Eu também acho. Acho que domingo é melhor. Vai cair. Leva um cafezinho. Uma garrafa de café, é verdade. Então, deixar marcado já para o dia 14, gente. Vamos deixar, então, já marcado para o dia 14. É um domingo, dia 14? Para a gente já começar a desenvolver isso aí. Não deixar muito para em cima da hora, porque fica complicado. Todo mundo trabalha, tem nada de fora, tudo, aí fica ruim. Vai cair, vai um minuto. Aí, cadê você só abre outro para a gente poder encerrar?
Então, deixamos marcado para dia 14, só precisa ver que hora então, né? 3 horas, tá bom? Será? Fica muito tarde? Não, porque domingo a gente nunca almoça no mesmo horário.